Bom dia, eu sou a Kainá e está começando mais um jornal JIFM. Hoje falaremos sobre a Idade Média e o domínio da religião. Nossa repórter Emily Magalhães está numa entrevista com uma camponesa que nos contará mais um pouco sobre a sua vida. Está começando agora o jornal IFM e agora eu irei entrevistar uma camponesa. Bom dia, qual o seu nome? Catarina. Catarina, você poderia nos contar um pouco como é a sua vida de camponesa? Posso sim. Então conte. A vida de camponês não é tão fácil, porque nós viemos de famílias camponesas, então a gente vai viver o resto da vida camponês e pobre. Sim, e você tinha algum tipo de trabalho? Bom, a gente trabalhava em casa mesmo, né? A gente plantava e colhia nossos alimentos e em 2 dias da semana nós íamos para casa do senhor feudal servir a ele. Nós limpávamos a casa dele e nós plantávamos e colhíamos o alimento deles. Mas assim, vocês pagavam algum imposto para o rei ou algo do tipo? Bom, como o rei, que é o senhor feudal, ele já deu a terra pra gente, nós tínhamos que plantar e colher o nosso alimento e no final a gente tinha que pegar metade desses produtos e dar pro senhor feudal. E a gente tinha que ir na casa dele 2 dias, trabalhar e isso servia como um pagamento de imposto. Sim, muito obrigada, Catarina. E agora, bom dia! Agora, nosso jornal continua com a Emily entrevistando o professor especialista Bruno Torquato. É com você, Emily. Bom dia, estou aqui com o especialista da Idade Média, com o professor Bruno Torquato. Você poderia nos contar um pouco sobre a Idade Média e o domínio da religião? Sim, pois não. Então, pode nos contar. Certo, sobre a Idade Média e o domínio da religião. Bom, o que nós podemos colocar aqui é que, primeiro, a Igreja Católica foi uma instituição surgida em outra instituição muito abrangente que existiu na Antiguidade chamada Império Romano. Então, o Império Romano foi um domínio político exercido sobre a região da bacia do Mar Mediterrâneo. Ele dominou toda a região ao redor do Mar Mediterrâneo, onde se encontra a Palestina, certo? Que ganhou esse nome dado pelos próprios romanos. Os romanos dominaram aquela região que é a antiga Canaã dos hebreus, eles chamaram de Palestina e transformaram a Palestina numa província romana, que vem da expressão dominar e vencer. Província, a palavra província vem de dominar e vencer em latim. Então eles dominaram a região, estabeleceram a região como uma província e lá vivia o povo judeu, que é descendente do povo hebreu, que é autor do Velho Testamento, que eles chamam de Torá, certo? Na época, bem após os romanos dominarem aquela região, primeiro começou uma resistência muito forte dos judeus à dominação romana, certo? Eles não aceitavam a dominação romana, dentre outros motivos, porque na cultura política romana o imperador era considerado um deus vivo, certo? E os judeus eles não aceitavam fazer qualquer tipo de veneração, de pagar qualquer tipo de tributo ao imperador romano, porque o significado disso afrontava os valores religiosos dos judeus, certo? Que eram monoteístas, e, portanto, eles acabavam sendo perseguidos pelas autoridades romanas e se rebelavam constantemente. Em meio a isso, surgiu lá um indivíduo chamado Jesus de Nazaré. Nesse contexto, Jesus de Nazaré, que era um pregador, não era um rebelde, não era um revolucionário, não era nada, não era um chefe militar, não era nada, mas ele era um pregador que acabou envolvido ali numa disputa política sobre a região, entre romanos e judeus, entre judeus e judeus. Havia lá uma camada sacerdotal judaica que se sentia ameaçada pelas pregações de Jesus, dentre outros motivos porque Jesus pregava uma crença universal, uma crença que
fugindo de uma crença também judaica de que o povo judeu é o povo eleito, tá? Então por isso ele acaba sendo envolvido ali numa trama política que leva à sua execução, certo? Então Jesus é executado e a partir da execução de Jesus na cruz, né, ainda tem o episódio da ressurreição que é controverso, tal, os cristãos acreditam nisso, mas há gente que levante controvérsias, né, sobre isso, se teve ressurreição ou não. Independente disso, vai se iniciar um movimento de seguidores da pregação de Jesus Cristo na região da Palestina, Judéia também, né? E a partir dali, esses seguidores da ideia de Jesus Cristo, né, eles vão começar a se espalhar pelo interior do Império Romano. Por que pelo interior do Império Romano? Porque havia uma grande facilidade de comunicação no interior do Império Romano. Os sistemas de transporte no Império Romano eram muito espalhados. Então isso permitiu que o cristianismo se espalhasse, né, os seguidores do cristianismo se espalhassem muito rapidamente. Mas à medida que esses seguidores do cristianismo eles se espalhavam, crescia a perseguição a eles, mas aí crescia mais ainda os cristãos, eles continuavam perseguidos. Então assim foi se espalhando esse fenômeno. Quando chega ali no ano de 313 depois de Cristo, um imperador chamado Constantino, ele manda suspender a perseguição aos cristãos. Passados mais algumas décadas, um outro imperador chamado Teodósio pega o cristianismo e transforma o cristianismo na religião oficial do Império Romano. Então, olha só, qual foi o caminho dos cristãos do Império Romano? De perseguidos, eles se tornaram dominantes e o cristianismo acabou se tornando a religião oficial do Estado Romano, certo? E, bem, o Império Romano vai se dividir em dois impérios, o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. O Império Romano do Ocidente vai acabar dali a 70 anos após a oficialização do cristianismo. Né? Por que o Império Romano do Ocidente vai acabar? Porque vão ocorrer as chamadas invasões germânicas, né? Ou invasões bárbaras, entre aspas. Os germânicos invadem, eles detonam o Império Romano do Ocidente, mas eles vão invadir um território que já tinha sido cristianizado algumas décadas antes, certo? Então vai acontecer isso. Acaba o seguinte, a igreja ela foi organizada por conta do Império Romano. O Império Romano organizou a Igreja Católica, só que o Império Romano do Ocidente caiu e a igreja permaneceu, certo? Então durante a Idade Média, a Igreja Católica ela foi a única instituição organizada na Europa Ocidental, certo? E ela acabou também contribuindo para gerar a identidade do povo europeu enquanto tal, certo? Porque, assim, num contexto em que você não tem mais Império Romano e você começa a ter os vários reinos germânicos organizados ali após as invasões germânicas, né? Cada reino um diferente do outro, a única coisa que mantinha minimamente uma unidade do povo que vivia na Europa Ocidental era a sua identidade cristã, certo? Então, eu poderia dizer a vocês o seguinte, que durante a Idade Média, a Igreja Católica estabelecendo dogmas, né, cristãos, né, ensinando as pessoas, né, a como ser cristãs, ensinando o certo e o errado, né, os valores propriamente cristãos, isso acabou contribuindo para o desenvolvimento de uma identidade europeia cristã, certo? Então foi um episódio importante. E aí, quer dizer, a igreja ela tem vários papéis, assim, várias atuações que ela vai desempenhar durante a Idade Média. Um deles é catolicizando boa parte da população, mas outra coisa que a igreja vai desempenhar durante a Idade Média vai ser a convocação de cruzadas, né? Que são guerras motivadas por valores religiosos, certo? E assim, as cruzadas, muita gente lembra que as cruzadas foram uma ação militar do Ocidente contra o Oriente, né? Para reconquistar, por exemplo, a Terra Prometida, que tinha sido conquistada durante a Idade Média pelos árabes muçulmanos, né? Então as cruzadas seriam uma reconquista da Terra Santa, né? Que é a mesma terra dos judeus ali, a Judéia, a Palestina e tudo mais. Mas assim, as cruzadas elas não foram só isso, né? Elas foram também direcionadas para outras regiões do Oriente, Egito, por exemplo, o próprio Império Romano do Oriente, o chamado Império Bizantino, também foi atacado pelas forças cruzadas, né? E dentro da Europa havia também cruzadas contra aqueles grupos religiosos que eram considerados hereges, né? Os famosos, quem que é o herege? O herege
é aquele grupo religioso que foge ao dogma estipulado pela hierarquia, né, que comanda a Igreja Católica, certo? Então a Igreja Católica também vai convocar internamente na Europa cruzadas contra os hereges, né? Na França teve, né, a heresia albigense, teve um movimento cátaro também na França muito forte, que é uma versão diferente do cristianismo que a Igreja Católica não aceitava. E do mesmo modo, houve cruzada também na Península Ibérica, que foi a Guerra da Reconquista dos católicos contra os muçulmanos, né? Essa Guerra da Reconquista da Península Ibérica, onde fica Portugal e Espanha atualmente, ela demorou 700 anos para se resolver, né? E terminou com a vitória cristã. Então, quer dizer, a Igreja Católica ela tem, né, um papel de influência muito forte na Europa Ocidental, né? Eu esqueci o tema do questionamento, mas o domínio religioso sobre uma população, ele é definido pela palavra teocracia, né? Então, a Igreja Católica, ela exercia um domínio teocrático sobre a população da Europa Ocidental, que era uma população que tinha um sentimento religioso muito aflorado, exatamente por esse trabalho que a Igreja Católica fez de conversão e de uma pregação intensa dos dogmas, dos valores católicos entre a população, né? Então, não sei se eu respondi a contento, né, mas é basicamente isso aí, né? E sim, no final da Idade Média vai haver um declínio da influência católica, né, mesmo porque vão ocorrer, né, intensas transformações socioeconômicas, né, no final da Idade Média, né. Uma das coisas que eu esqueci de comentar, mas que caracterizam a Europa medieval é o sistema feudal, né, que o sistema feudal ele tinha um link muito direto com o predomínio sociocultural e político da Igreja. A Igreja ela apoiava o feudalismo. Então, quando o feudalismo entrou em crise no final da Idade Média, o poder da Igreja também entrou em crise no final da Idade Média. E assim, o grande start o início realmente do declínio da influência da Igreja foi, primeiro, o renascimento cultural, né, e depois a Reforma Protestante, que aí foi o momento que a Europa Ocidental, que tinha sido uma unidade cultural durante toda a Idade Média, ela deixou de ser essa unidade cultural quando começaram a surgir outras igrejas cristãs na Europa Ocidental. Aí, a Igreja Luterana, as várias igrejas calvinistas, a Igreja Anglicana, né, elas vão romper com a unidade católica na Europa Ocidental, século XVI, certo? Não sei se eu respondi tudo, espero ter. Now the world don't move to the beat.